Bom dia a todos. Faço minhas as palavras do Vinícius. Estou muito feliz de retornar aqui na UFMG, onde eu me graduei em 1986. Reconheço também algumas professoras aqui, né? Passado aí há tantos anos, é bom demais estar de volta. E é um prazer estar apresentando hoje aqui para vocês algumas informações sobre a AMG e sobre o projeto Lítio. A AMG é uma empresa, a AMG como grupo é uma empresa listada na Bolsa de Amsterdã, na Euronext, e a AMG Brasil e a LSM fazem parte do grupo AMG. Quem somos, então? Falando um pouquinho da AMG como um grupo. A AMG ela é dividida em dois segmentos, duas unidades de negócio. A unidade de negócio de materiais, que corresponde a 80% do faturamento, e a unidade de negócio de engenharia, onde produzem fornos a vácuo, fornos Electron Beam e projetos de engenharia de uma forma geral, que representa 20% da receita. Em relação ao mercado, o principal mercado que a gente atua, o mercado final está ligado a transportes, em torno de 42% dos nossos produtos são direcionados a transporte. Temos uma empresa na Alemanha que fabrica ligas especiais de titânio usado em aviação. Aqui na AMG Brasil produzimos a liga de óxido de nióbio, que é transformada no ferro nióbio vacuum grade, que é utilizado em superligas para turbinas de avião. Então, um dos segmentos importantes é o segmento de transportes. O outro segmento está ligado à energia. Temos plantas na Alemanha que fabrica silício grau óptico, plantas nos Estados Unidos que fabrica a liga ferro-vanádio, utilizado também muito na construção de estruturas, e ligas especiais de uma forma geral. Nesse slide dá para a gente ver uma atuação global do nosso grupo, um footprint de onde que nós temos fábricas e quais produtos nós produzimos em cada fábrica. No Brasil, nós temos a produção de ligas de alumínio, onde que a gente atende aí o mercado doméstico, tem uma alta participação nas indústrias do alumínio. Além do alumínio, produzimos também, em São João del Rei, o óxido de tântalo e óxido de nióbio, que eu já citei um pouco a aplicação do nióbio. Na mineração, produzimos o lítio, o spodumênio, né? Produzimos o concentrado de tântalo, produzimos o feldespato, direcionado à indústria cerâmica, que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada aplicação. E, de uma visão mais global, nós produzimos também alumínio em outras unidades da AMG, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, na China. Temos algumas minas de grafite aí no Sri Lanka, em Moçambique, na Alemanha. Antimônio, a gente tem um retardante de chama produzido na França, então é um grupo bastante diversificado. E interessante esse slide como forma apenas ilustrativa dos segmentos que a gente atua. Tem um conceito que foi definido pela comunidade europeia e pela comunidade americana de materiais críticos. O que é materiais críticos? Então, materiais críticos pela comunidade europeia são materiais que pode ter escassez no futuro e tem interesses econômicos. E a comunidade americana definiu como materiais críticos materiais utilizados na defesa, né, na soberania do país. Então, dentre os materiais citados, tanto na comunidade europeia como na americana, a AMG ela se enquadra em grande parte desses materiais. Então, todos esses materiais que estão dentro do retângulo são materiais produzidos em alguma unidade da AMG. Então, nós temos aí molibdênio, lítio, ligas de titânio, estanho, tântalo, níquel, vanádio, cromo, antimônio. Então, a gente está muito aderente
a essa definição de materiais críticos, e isso mostra para a gente que a gente está num caminho certo, um futuro que nós vamos estar acompanhando uma tendência das comunidades aí americana e europeia. São alguns indicadores econômicos do grupo. Todos esses números que a gente está vendo, o número em verdinho representa a variação de 2018 em relação a 2017. Então, nós tivemos uma receita em 2018 de 1 bilhão e 300, que representa 24% acima do que aconteceu em 2017. E todos os outros indicadores, como o gross profit, o EBITDA, o retorno sobre o capital empregado, mostram números muito favoráveis e um crescimento bastante acentuado em 2018 comparado com 2017. Indicadores de segurança, como esse de baixo da esquerda, que é perda de tempo, né, de acidentes causando perda de tempo, nós fomos melhores em 29%, ou seja, nós reduzimos a ocorrência de acidente que gerou perda de tempo do trabalhador. Da mesma forma, a taxa de incidente, nós reduzimos 9%, então nós estamos dentro de um padrão mundial melhor posicionado, e comparando conosco, com a própria AMG, a gente mostrou uma evolução muito boa. Focando agora um pouco mais para o Brasil, as nossas unidades no Brasil, nós estamos localizados em São João del Rei e Nazareno, são 2 municípios aqui de Minas, um dista do outro apenas 70 quilômetros, então a mineração ela está em Nazareno e a planta química e a planta de alumínio está em São João del Rei. E a gente está mais ou menos posicionado em relação aos portos, onde que acontecem nossas importações de matéria-prima e exportações de produto. Então a gente tem uma posição relativamente privilegiada, estamos a 395 quilômetros do Rio de Janeiro, a 530 de Santos e 680 de Vitória. Esse gráfico eu acho que ele é bastante interessante e traz também uma fala do deputado Jean, onde que a gente tem essa informação, ela é da Fundação João Pinheiro, e mostra que a região das vertentes, onde que nós estamos localizados, né, ela apresenta um índice de desenvolvimento não tão baixo igual o Vale do Jequitinhonha, igual o Norte, mas é o segundo mais baixo do estado de Minas Gerais. Então, o que eu quero mostrar com essa informação é que a importância da AMG na região. Nós estamos aqui com um índice médio-baixo de desenvolvimento no campo das vertentes, né, com IDH de 0,687 contra 0,620 do Norte, e o projeto Lítio e a empresa AMG na região, ela tem uma importância muito grande por estar contribuindo para o crescimento da empresa, pela geração de empregos. Hoje nós temos na unidade de Nazareno 376 funcionários, na unidade de São João del Rei em torno de 270, e durante a construção da planta de lítio, nós chegamos aí em 2.000 pessoas, diretas e indiretas, e um negócio bastante interessante nesse processo foi que são pessoas de culturas diferentes, são empreiteiros que vêm fazer aquele serviço, e nós conseguimos vencer os 19 meses de construção da planta sem nenhum acidente com perda de tempo nesse período. Então, isso foi um desafio muito grande que nós tivemos, e nós conseguimos vencer isso aí sem causar um dano maior a ninguém, com tanta gente trabalhando junto e de culturas diferentes. Essa é uma foto, infelizmente não é a mais atual, é uma foto mais antiga, mas ela representa a construção da unidade de concentração do mineral de lítio, o espodumênio. Nós temos aqui nesse galpão, nós temos aqui nesse galpão
é um galpão de produto acabado. Aqui o galpão ainda em construção, hoje já finalizado, é onde que a gente tem o forno de secagem, tem um filtro prensa, e nas outras unidades aqui, onde a gente tem um processo de moagem, de flotação, de deslamamento, enfim, é só uma foto ilustrativa da construção da planta. Já falei um pouquinho dos produtos, né, da MG, vou explorar um pouquinho mais para frente. Isso aí é um timeline para a gente ver a evolução. Aqui eu estou focando na mineração em Nazareno. A mineração ela é de 1945, na época era a Companhia de Estanho Minas Brasil, né, onde que foi fundada para a exploração dos minerais. Em 96 tivemos um período de pesquisa e desenvolvimento grande, melhoria da recuperação aí da capacidade do Tântalo, são alguns marcos importantes. Em 2003 nós tivemos aí o projeto Feldspato. O projeto Feldspato originou do processamento do Tântalo. O mineral de Tântalo ele gera, pela característica da nossa mina, uma quantidade de material de resíduo grande, e a gente foi capaz de recuperar esse material e desenvolver um novo negócio, que é um produto que a gente chama feldspato, que é muito utilizado em cerâmicas, né, porcelanatos, em vidros para embalagem, vidros de construção civil, vidros automotivos. Então é bastante interessante que a gente pôde transformar o que era rejeito no negócio. Em 2003, nós iniciamos também o estudo de concentração do mineral espodumênio. Então, desde 2003 que a gente já estuda essa concentração, essa recuperação do lítio. A nossa mina é uma mina, é um pegmatito, é a céu aberto, é uma mina multimineral. Então, além do tântalo, que é o originário aí, a gente tem o estanho, a gente tem o nióbio, nós temos o lítio, temos berílio, mas não exploramos ainda. Então, é uma mina que, a cada rodada que a gente faz de avaliação, a gente encontra oportunidades de seguir para frente e ver um futuro mais distante, aí, um tempo de operação mais longo. Em 2014, teve a consolidação da rota do espodumênio, considerando também não só o overflow da planta de tântalo, mas também um material depositado em barragens. Então, grande parte da produção de concentrado de lítio, ele vai vir das barragens que a gente gerou lá no passado. Barragens esta que a característica é bastante diferente das que às vezes são noticiados na mídia, que a gente conhece mais. São barragens praticamente secas, sem água, tem um alto teor de silício, então ele percola muito fácil. E essas barragens agora, nós temos 3 barragens, 2 já estão sendo descomissionadas, nós já estamos começando a usar o material para alimentar a planta de lítio. E a terceira barragem que foi construída de um conceito diferente do conceito tradicional, né, de alteamento a montante. Então, é uma barragem que nos dá bastante tranquilidade também. Em 2017, iniciamos a construção da planta de lítio e finalizamos em maio de 2018. Então, na mineração, basicamente, tem 3 unidades de negócio. A primeira unidade de negócio é a divisão de tântalo, onde que a gente gera um concentrado de tântalo com aproximadamente 28% em teor de TA2O5. É um material que é 100% exportado para a Europa ou para a Ásia. E geramos também um estanho metálico, estanho em lingotes, onde que o estanho está presente no mineral e a gente consegue recuperar, fundir e gerar um estanho aí 99,5% de teor. A outra divisão é a divisão de lítio, que é o concentrado de espodumênio, que é o motivo da nossa apresentação.
E uma terceira é a divisão de feldspato, que eu já mencionei um pouco aqui, que é para mercado doméstico e aplicado nos segmentos que eu disse de cerâmicos e vidros em geral. Aqui dá uma visão muito simples, depois eu vou entrar um pouco mais de detalhe, como é que é os nossos processos, né? A gente tem o pegmatito, né? Por cima nós temos uma camada de solo, essa camada de solo ela tem que ser removida. Abaixo do solo nós temos uma camada muito espessa de anfibolito, é um material inerte, e a gente tem que remover todo esse anfibolito para chegar no pegmatito, onde que a gente vai ter os minerais mencionados. Então é um processo bastante trabalhoso, exige bastante técnica também. A gente, atingindo o pegmatito, a gente passa por um processo de britagem, de moagem, de separação magnética, e depois disso, nessa etapa da separação gravimétrica por espirais, a gente tira o material que vai ser alimentado na planta de lítio, e através do processo de flotação, a gente produz o concentrado. Aqui são só uns highlights aí do projeto de lítio, né? O projeto de concentrado de lítio a gente chama de SP1, é uma planta concebida para 90 mil toneladas ano, com 5,5% a 6,5% de Li2O, de teor. Cerca de 2.000 pessoas estiveram envolvidas durante esses 19 meses de construção. Eles estiveram envolvidos direto ou indiretamente nesse processo, né? Foram 15 empresas de consultoria que participaram em segmentos diferentes, em segmentos ambientais, segmentos de construção de represa, em segmentos da própria construção da planta. Investimos aí nessa etapa 60 milhões de dólares, né, para esse volume de 90 mil toneladas ano. E foram mais de 1 milhão de horas trabalhadas, e a gente decidiu, assim, quando estava na elaboração do projeto, que a gente queria um nível de automação maior. Então a gente investiu bastante em nível de automação. Alguns pontos fortes aí que eu gostaria de salientar, de comentar um pouco, é a estrutura de gerenciamento que nós temos na mina. Não é uma mina nova, né? Nós vamos completar 75 anos em 2020, então a gente tem uma expertise muito grande de gerenciamento de mina, um entendimento muito bom da geologia da mina também, o que é fundamental para a gente saber o caminho que a gente vai seguir, né? Uma coisa muito interessante também é a sinergia entre produtos tântalo e lítio. Uma vez que a gente tem os dois minerais aí numa única rocha e a gente explora os dois, a gente consegue reduzir custos fixos, a gente consegue aumentar a sinergia entre os dois produtos e ser mais competitivo também entre os dois produtos. Então isso é uma característica nossa aqui, e outros lugares também tem. Foi citada a Austrália aqui, a Austrália também tem pegmatitos desse tipo, com a ocorrência de tântalo e de lítio. A planta de espodumênio, no passado, quando a gente não tinha a planta de lítio, né, e a gente depositava nas barragens que eu citei o rejeito, então basicamente nós já temos um material, um feeding ali pronto para ser alimentado na planta de lítio. Então a planta ela vai receber não só material da rocha fresca, material da planta de tântalo, assim como material da barragem. Então isso também nos ajuda bastante aí no feeding. E a planta piloto, né, que foi uma planta básica e importante para a definição do processo, desde 2010 aí em operação, nos ajudou bastante na definição do processo final. Então, uma concepção aí do processo de operação do lítio foi essa rota que a gente definiu, eu já falei um pouquinho, né? Rota em bancadas, em separação magnética, flotação, enfim.
O processo foi concebido também para maximizar os recursos minerais que a gente tem. Então, não adianta ter o recurso e ele não ser explorado e maximizado. Então, o lítio está lá e a gente viu uma oportunidade, né, de negócio, de mercado, é um negócio do futuro mesmo. Então, essa maximização de recursos com a utilização do lítio e transformação num produto comercial foi uma das coisas que nos nortearam, né? Esse desenho esquemático, ele apresenta para a gente a produção. São duas transparências similares. Essa primeira começa na mina, onde que eu comentei com vocês da ocorrência aqui do solo. Desculpa. Então, nós temos o solo aqui na parte superior, a gente precisa retirar esse solo. Depois nós temos aqui o anfibolito, grande parte aqui da bancada é o anfibolito, é um material inerte que ainda não tem uma aplicação, nós estamos avaliando alguma aplicação para esse material, para a gente atingir o pegmatito. Então a gente atinge através a gente perfura a rocha, faz uma detonação e depois dessa detonação separa o que é anfibolito, separa o que é o pegmatito. E a partir da separação, a gente transfere de caminhão o pegmatito para o britador primário. Então, a gente alimenta aqui mais ou menos 20 polegadas de diâmetro, é um bloco grande, passa para o britador secundário, terciário, e alimenta aqui a planta de gravimetria em torno de 2 milímetros. Então, nessa planta de gravimetria, através de separação, né, gravimétrica, a gente consegue separar o material pesado, mais denso, do material menos denso. Então a gente tira aqui o material mais denso, é o concentrado de tântalo, né, que vai virar um concentrado de tântalo. Então a gente consegue separar aqui o pré-concentrado, porque ele sai daqui com 6% de Ta2O5, e consegue separar o espodumênio aqui, que vai alimentar a planta de lítio. Uma vez, então, separado aqui o pré-concentrado, ele alimenta uma mesa vibratória, um separador magnético, e a gente consegue aumentar a concentração aqui de 6% para 27%, 28%. E a gente está entrando aqui em torno mais ou menos de 300, o que tem no pegmatito é mais ou menos 350 ppm de Ta2O5. Então é um valor bastante baixo e que somente processo de concentração, de separação gravimétrica e concentração, separação magnética e mesa vibratória consegue chegar nesse teor de 28%. A gente gera aqui também um material que é rico em estanho, então a gente faz a fusão desse material, recupera o estanho e gera também um concentrado de tanto. Você recupera o estanho, você aumenta seu concentrado, o seu teor de Ta2O5, isso tudo vai compor um material que a gente denomina concentrado de tântalo, que é exportado e utilizado aí para capacitores eletrônicos aí, onde que a gente usa todo dia em celulares, em computadores. Então, aqui a partir do espodumênio que a gente separou aqui, né, nessa etapa, nós separamos o espodumênio aqui. Então, ele vai alimentar um tanque de homogeneização, esse tanque aqui de homogeneização. Esse tanque vai alimentar uma bateria de ciclones. O objetivo desse ciclone aqui é separar material grosso e fino. Então, o material grosso ainda vai para o moinho e volta para cá. O material muito fino, material fino vai para um deslamamento. Esse deslamamento, o objetivo é separar o material super fino, que é prejudicial ao processo de flotação, do material que é apropriado para o projeto de flotação. Gente, a etapa seguinte, então, é o separador magnético. Depois do separador magnético tem as células de flotação, tem um filtro prensa, o secador e a embalagem. Então esse é o produto final.
com teor de lítio de Li2O em torno de 5,8, 5,9, uma faixa que varia de 5,5 a 6,5, conforme a especificação do cliente. A AMG ela tem um off-take agreement com um cliente na Ásia, então toda a nossa produção já está direcionada para esse cliente, que tem 3 anos de contrato. Isso aqui são alguns dados do nosso processo, né? Uma alimentação de 96 toneladas por hora, um processamento de minério na flotação de 75, uma taxa de produção na secagem de 12,1 toneladas por hora, uma produção mensal de 7.500 toneladas, que daria ao final de 12 meses 90 mil, um teor mínimo esperado aí de 5,5%, com uma recuperação metalúrgica esperada de 62% e uma recuperação em massa de 12%. Né? A recuperação, você coloca lá 1.000 toneladas com 1% de Li2O, ao final do processo você vai ter 120 toneladas com 5,5% de Li2O. Então a gente tem essas recuperações que eu cito aqui. Essas são algumas imagens, né, da nossa mina. A mina chama Mina Volta Grande, porque o Rio das Mortes ele circunda toda a mina. A gente tem aqui uma visão do corpo A e aqui uma visão do espodumênio. Aqui é uma campanha de sondagem que a gente fez aqui, né? A última campanha foi em 2016. Então nós temos aí perfurado 27 mil metros lineares, que é essa campanha, nessas campanhas. O que dá para a gente... aqui seria muito interessante, mas o computador ele não mostra o 3D. Mas aí a gente tinha uma visão do pegmatito e os furos que foram feitos, mostrando o teor de cada parte. Mas infelizmente não roda aqui. Se alguém tiver a curiosidade de ver no meu computador, depois eu posso mostrar. Então essa campanha que a gente fez, essa sondagem, esse estudo geológico, mostrou para a gente aqui uma reserva de 20 milhões, de 20 milhões, com teor de lítio de 1,06 e 339 ppm de Ta2O5. Como eu disse, os dois materiais têm muita sinergia e tem que ser sempre considerados juntos, porque um suporta o outro em termos de custo, principalmente. Então, isso dá para a gente uma reserva aí. Aqui eu estou considerando só recursos medidos e indicados. Eu excluí os recursos inferidos aqui dessa tabela. Então, isso dá para a gente aqui uma reserva de 215 mil toneladas de Li2O, que se a gente dividir por 5,5%, a gente acha o volume de spodumênio. E aqui 15 milhões de libras de Ta2O5. Obviamente, a gente não consegue recuperar tudo isso aqui. Então, tem um fator de rendimento, de recuperação que a gente tem que considerar. Mas isso, em média, mais ou menos, considerando os dois produtos caminhando juntos, dá em relação também à média de venda que a gente tem hoje, dá uma vida da mina de em torno de 28 anos. Falando um pouquinho de mercado, acho que o lítio é um material que chamou a atenção de muita gente, de muito investidor. E o lítio, dois produtos que norteiam basicamente preços, ele teve comportamentos que chamou muita atenção, muita atratividade nesse período aqui, de 2016 a 2018. Então a gente vinha aqui, os gráficos são bastante similares, quase espelhados. Mas começou aqui com em torno de 7 mil dólares a tonelada, atingiu o ápice lá de 25 mil e ficou nesse patamar aí durante uns 2 anos. E agora nós estamos vendo preços aí em torno aí de 11 mil, 12 mil dólares a tonelada de lítio. Ou seja, foi um baque bastante grande aí em relação a preços e, consequentemente, em relação a
a venda, né, de material utilizado para a produção de carbonato de lítio e hidróxido de lítio. No entanto, essa é uma informação que eu peguei bem recente, é uma informação de produção de carros na China, no primeiro quarter desse ano, em 2019, e a China ela produz mais ou menos, aí, anualmente falando, perto de 28 milhões de carros. Então, se a gente olhar aqui, em 2018, ela reduziu a produção em 10% de carros a combustão, mas ela aumentou a produção de carros elétricos e híbridos em 85%. Ou seja, passou de 150 mil carros para 278 mil em 2019 em relação a 2018, que representa 85%. Se a gente faz um percentual de carros híbridos e elétricos em relação a carros a combustão, em um ano dobrou de 2% para 4%. Então isso assim mostra que o caminho é esse mesmo. O segmento de veículos elétricos que vai demandar o hidróxido de lítio, principalmente, é um segmento importante. Hoje, a capacidade instalada de baterias, ela é medida em gigawatt-hora, ela é de 335 gigawatt-hora. Isso em 2018, que representa 54 vezes, ela é 54 vezes maior do que foi em 2010. E representa 25% do que vai ser em 2028. Ou seja, mostra um crescimento muito grande e se a gente olhar para frente, o crescimento vai continuar. E a partir de 2026, segundo alguns estudos que eu vi, pode ter alguma falta de material para produzir a bateria de cátodo. Isso aqui é mais ou menos só para mostrar uma cadeia produtiva, né? Aqui são os produtores de ou pegmatito ou brine, salary, isso aqui a gente comentou mais cedo, alguém comentou, para a produção do concentrado de lítio, para a produção de um produto químico, que é o lítio carbonato ou hidróxido, para a produção da pasta catódica, para chegar nas baterias. Né? Então a MG está posicionada nesse segmento aqui, com estudos já em andamento, com engenharia básica já concluída para migrar para isso aqui, para a fabricação de hidróxido de carbonato, ainda tem que decidir, para fornecer para o mercado, né, a pasta catódica. E desejamos realmente que essa empresa venha para o Brasil, venha para a região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente possa ser um fornecedor local, é melhor do que exportar, crescer, trazer mais divisas para o país. Então é isso, gente, que eu queria apresentar. Obrigado.